Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou uma faca, mas com palavras que ele engoliu como veneno lento, e agora, no dia em que o meu irmão casa, eu vou fazer o mesmo com todos eles. A minha ex, que me traiu na cama do nosso apartamento em Alfama, acha que pode sorrir para mim como se o passado fosse um vinho azedo esquecido, mas eu guardei cada gota para este brinde. E o meu chefe, aquele porco que me roubou a promoção e o futuro, vai engasgar com a verdade que eu enterrei no caixão do meu pai, porque a vingança não é um crime, é justiça crua, e eu sou o juiz final. O sol de Lisboa batia forte naquela tarde de verão, como se o Tejo inteiro tivesse subido para o céu e derramado o seu calor sobre a Quinta da Alface, um daqueles sítios chiques nos subúrbios de Sintra onde as famílias como a minha fingem que o dinheiro não cheira a suor. Eu estava de pé no altar improvisado, debaixo de um arco de flores brancas que pareciam dentes de um sorriso falso, vestindo o fato cinzento que o meu pai me obrigara a comprar para o funeral dele, há apenas 6 meses. O ar cheirava a jasmim e a mar, misturado com o perfume caro das mulheres que se abanavam com leques de renda, e eu sentia o colarinho da camisa a sufocar-me como uma corda invisível. O meu irmão, o Tiago, sorria como um idiota ao lado da noiva, a Sofia, uma morena de olhos verdes que ele conhecera num curso de enologia em Douro. Eles eram o casal perfeito, daqueles que postam fotos no Instagram com legendas sobre amor eterno e hashtags de vinho tinto. Eu invejava aquilo, não pelo amor, mas pela ilusão de que a vida podia ser simples, sem os fantasmas que me perseguiam desde que o meu pai, o grande Manuel Santos, o construtor que erguera metade dos prédios novos no Bairro Alto, morrera de um infarto no coração, ou assim diziam os médicos. Eu sabia a verdade, ele morrera de vergonha, corroído por dentro, e eu era o ácido que o consumira. A cerimónia acabara há pouco, e agora era a hora do copo d'água, o banquete onde as conversas fluem como o vinho do Alentejo, soltas e embriagadoras. Os convidados riam, as crianças corriam pelo relevado, e eu via-os a todos, o meu chefe, o Dr. Almeida, com o seu fato Armani importado de Milão, a apertar mãos como se fosse o rei do império que roubara do meu pai. Ao lado dele, a minha ex, a Inês, com o vestido vermelho que realçava as curvas que outrora me enlouqueciam, agora penduradas no braço de um tipo qualquer, um corretor de bolsa de Cascais que cheirava a aftershave barato. E lá, no canto da mesa principal, os amigos do meu pai, o Zé Ferreiro, com as mãos calejadas de anos a soldar vigas, o velho Carlos, que dirigira a primeira obra do pai em Belém, e a Dona Rosa, viúva do tio António, que chorara mais no funeral do que a própria mãe. Eu pegara no microfone minutos antes, quando o mestre de cerimónias anunciara os brindes. O coração batia-me no peito como um martelo numa bigorna, mas as mãos estavam firmes ao erguer a taça de espumante. À família Santos, dissera eu, e a multidão erguera as taças em uníssono, os cristais tilintando como sinos de uma igreja que já não acreditava em milagres. Mas o meu brinde não era para eles. Era para mim. Para o rapaz de 28 anos que vira o mundo desabar quando o pai confessara, numa noite chuvosa de novembro, o segredo que nos destruirá a todos. Tudo começara 2 anos antes, num escritório poeirente no Rossio, onde o meu pai me chamara para falar de negócios. Eu era o filho mais novo, o que estudara engenharia na Universidade de Coimbra mas acabara a trabalhar como estagiário na empresa dele, a Santos Construções. O Tiago, o primogênito, era o herdeiro, o que viajava para o Brasil a fechar contratos de milhões. Eu era o invisível, o que carregava os planos e limpava as merdas. Naquela tarde, o pai entrara com o rosto pálido, os olhos injetados como se tivesse visto o diabo no espelho. Senta-te, filho, dissera ele, acendendo um charuto cubano que fumava só em dias maus. O fumo enchia o ar, espesso como a névoa do Tejo em manhãs de inverno. Há coisas que um homem tem de carregar sozinho, mas agora... Agora tens de saber. Ele contara-me tudo. A empresa, que crescera de um barracão em Chelas para um gigante com filiais em Porto e Faro, fora construída sobre areia movediça. Nos anos 90, quando a Expo 98 transformara Lisboa num canteiro de obras, o pai fechara um acordo com o Dr. Almeida, então um jovem advogado ambicioso. Almeida prometera contactos na Câmara Municipal, subornos disfarçados de consultadorias, e em troca, uma fatia dos lucros. Mas o porco traíra-o, usara os documentos falsos que o pai assinara em desespero, para salvar a família da falência após a morte da mãe num acidente de carro, para chantageá-lo. Anos depois, quando a empresa prosperara, Almeida surgira como sócio minoritário, mas na verdade controlava tudo através de offshores nas Ilhas Caimão. O pai assinara o contrato sem ler as letras miúdas, e agora, aos 65, via-se obrigado a entregar o controlo. Ele roubou-me a alma, filho, murmurara o pai,
as lágrimas a escorrerem pela barba grisalha. E a tua mãe? Ela soube, e foi por isso que bebeu tanto nos últimos meses. O enfarte dela não foi acidente, foi o coração a partir-se. Eu ficara em silêncio, o estômago a revirar-se como o mar em tormenta na costa da Caparica. Mas o pior viera depois. A Inês. Eu conhecera-a num bar em Bairro Alto, numa noite de fado onde Amália Rodrigues ecoava nas paredes de azulejos. Ela era dançarina, com cabelos negros que caíam como cascatas e olhos que prometiam o paraíso. Namorávamos-nos há um ano quando eu descobri as mensagens no telemóvel dela, conversas com Almeida, não sobre amor, mas sobre negócios. Ela era amante dele, infiltrada na minha vida para me vigiar, para garantir que eu não descobrisse os podres do pai. É só trabalho, amor, mentira ela quando a confrontei, mas os lençóis manchados de perfume dele contavam outra história. Eu não gritei. Não a expulsei. Em vez disso, sorri e planeei. O pai, fraco como estava, implorara-me para não fazer nada. Deixa, filho. A família precisa da empresa. O Tiago casa em breve, precisa do dinheiro. Mas o veneno já correra nas minhas veias. Comecei a juntar provas, e-mails hackeados, registros bancários falsos, testemunhos dos amigos do pai que ele me dera em segredo. O Zé Ferreiro confirmara, vir Almeida assinar cheques em nome da empresa para amantes e cassinos em Macau. O velho Carlos jurara que o pai chorara nos braços dele após a traição. E a Dona Rosa, ela odiava Almeida desde que ele tentara seduzi-la para calar a boca do marido. Meses passaram em noites sem sono, eu a trabalhar de dia na empresa como um fantoche, sorrindo para o chefe que me tratava como um cão, e de noite a tecer a taia. O pai enfraquecera, o stress a corroê-lo como ferrugem no andaime. Não faças nada, por favor, implorava ele nas visitas ao hospital, onde o infarto o deixara preso a máquinas que bipavam como relógios a contar os segundos para o fim. Mas eu via nos olhos dele o alívio misturado com culpa, ele queria que eu vingasse o que ele não pudera. O funeral fora um circo. Cemitério dos prazeres, sob chuva torrencial que lavava as lágrimas falsas. Almeida discursara como um hipócrita, o grande Manuel, um visionário, enquanto eu o encarava do fundo da capela, os punhos cerrados. A Inês viera de preto, os olhos inchados, de remorso ou de medo. Os amigos do pai apertaram-me a mão, sussurrando, nós sabemos, rapaz. E o Tiago, o irmão perfeito, organizara tudo, alheio ao veneno que corria na família. Agora, no casamento, o ciclo fechava-se. Eu ergui a taça mais alto, o microfone na mão como uma arma. Os olhares viraram-se para mim, o Tiago a sorrir orgulhoso, a Sofia a piscar, os convidados a erguerem os copos. Almeida acenou, confiante. Inês sorriu, sedutora. Os amigos do pai observavam, tensos. A família, repeti, a voz firme como o granito das calçadas lisboetas. Mas a família não é só sangue. É lealdade. E traição. O murmúrio percorreu a multidão. O Tiago franziu o sobrolho. Irmão, o que é isso? Eu sorri, frio como o vento do Atlântico. Deixem-me contar-vos uma história. Sobre um homem que construiu impérios, mas viu-os desabar nas mãos de traidores. E comecei a falar. As palavras saíam como lâminas, cortando o ar festivo. Falei do pai, da empresa, dos subornos. Mencionei nomes, Almeida, o ladrão de sonhos. Inês, a serpente no paraíso. Provas. Eu tinha-as no telemóvel, pronto para enviar para todos os e-mails ali presentes. A multidão ofegava. Almeida empalideceu, a taça tremendo na mão. Inês cobriu a boca, os olhos arregalados. Mas não parei. O Zé Ferreiro ergueu-se, voz rouca, é verdade, o Manuel sofreu nas mãos dele. O velho Carlos assentiu, lágrimas nos olhos. A Dona Rosa cuspiu, ladrão. O Tiago olhou para mim, traído. O que estás a fazer? É o meu dia. É o dia de todos nós, respondi. A vingança não espera convites. O caos irrompeu. Gritos, taças a cair, o sol de Lisboa a queimar como fogo purificador. Eu sentia o coração leve pela primeira vez em anos. O pai, onde quer que estivesse, sorria. A teia descera-se, e agora, eles dançavam nela.
O relevado da Quinta da Alface transformara-se num campo de batalha silencioso, onde as flores pisadas sangravam pétalas vermelhas sobre a relva verde, e o ar, outrora leve com risos, pesava agora com o cheiro acre de segredos expostos. Eu baixara o microfone, mas as palavras ecoavam ainda nos olhares petrificados dos convidados. Alguns viravam as costas, murmurando de escândalo, outros aproximavam-se, sedentos por mais sangue. O Tiago agarrou-me o braço, os dedos cravados como garras de um gato de rua no chiado, o rosto contorcido numa mistura de fúria e confusão que eu reconhecia dos dias em que éramos miúdos e brigávamos por um pedaço de pão na cozinha da casa em Moraria. Irmão, estás louco? É o meu casamento. A Sofia, os convidados. O que raio te passou pela cabeça? A voz dele quebrava, como o fado que a mãe cantava antes de o álcool acalar. A Sofia, ao lado, chorava baixinho, o véu diáfano colado ao rosto suado, os olhos verdes agora turvos como o dor em cheia. Eu soltei-me devagar, sentindo o tecido do fato rasgar ligeiramente no cotovelo, um rasgão simbólico, pensei, como a família que se desfazia. Louco. Não, Tiago. Eu sou o único são aqui. O pai morreu por causa disto, e tu queres fingir que é um conto de fadas. Casa-te, tem filhos, herda a empresa que o Almeida nos roubou. Ele recuou, como se eu o tivesse esbofeteado. O pai. O que tem o pai a ver com o Almeida? Ele era o sócio, o amigo. Amigo. Rime, um riso seco que doía na garganta como vinho azedo. O Almeida fodeu o pai, literal e figurativamente. E tu, o herdeiro, nunca viste os sinais. As noites em que ele voltava do escritório com os olhos vazios, como se tivesse vendido a alma num contrato. Os amigos do pai aproximaram-se então, formando um semicírculo protetor à minha volta, como os andaimes que sustentavam as obras do pai em Lisboa. O Zé o Ferreiro, com a camisa branca agora amarrotada e as mangas arregaçadas revelando tatuagens desbotadas de âncoras, resquícios da marinha onde servira nos anos 70, pousou uma mão pesada no meu ombro. Deixa o rapaz, Tiago. Teu irmão diz a verdade. Eu vi o Manuel assinar aqueles papéis, com a mão a tremer. O Almeida prometeu mundos, mas entregou correntes. O velho Carlos, magro como um poste de eletricidade, com o fato preto que usava em todos os eventos desde o 25 de abril, assentiu devagar, os óculos escorregando no nariz aquilino. Eu avisei o teu pai, filho. Não confies nos advogados de gravata fina, disse eu. Mas ele precisava do dinheiro para a Expo, para dar-te estudos, Tiago, e a ti, João, um futuro. O Almeida usou isso contra ele. A Dona Rosa, com os seus 80 anos carregados como um fardo de lenha, aproximou-se da Sofia, abraçando-a como uma avó faria numa cozinha alentejana, cheirando a azeite e ervas. Menina, não chores. Os santos são fortes, mas às vezes o veneno tem de sair para a ferida sarar. O teu cunhado faz o que o Manuel não pôde. Inês surgira do nada, o vestido vermelho agora um farol de vergonha no mar de branco e bege dos convidados. Os cabelos negros caíam em ondas desordenadas, e os lábios, pintados de um carmim que eu comprara para ela numa perfumaria no Chiado, tremiam. João. Por favor, para. Não aqui. Não agora. A voz dela era um sussurro rouco, como o fado de Marisa numa sala enfumaçada, mas eu via o pânico nos olhos, o mesmo pânico que sentira quando a apanhara na cama com ele, o Almeida, no nosso apartamento em Alfama, as cortinas de linho balançando ao vento do Tejo. Para. Tu paraste quando me traíste, Inês. Quando vendeste o nosso amor por uma promoção que o Almeida te prometeu. Ou quando me vigiavas para ele, relatando cada conversa que eu tinha com o pai. As palavras saíam-me como cuspos, e ela recuou, tropeçando numa cadeira de jardim, o salto alto cravando-se na terra como uma estaca num coração. Os convidados formavam agora um círculo, telemóveis erguidos como espadas digitais, capturando o drama para as redes sociais, casamento-drama, Traical Santos, as hashtags que fariam o escândalo viralizar de Lisboa a Porto. O Dr. Almeida, o epicentro da tempestade, permanecera imóvel até então, o rosto uma máscara de granito polido, mas agora avançava, os sapatos italianos pisando as pétalas como se fossem insignificantes. João, estás a delirar. Isto é calúnia. Eu sou o sócio do teu pai, ajudei a construir aquela empresa do nada. Se tens provas, mostra-as, se não, chama a polícia por difamação. Rime de novo, mais alto, atraindo olhares chocados. Provas. Oh,
tenho-as todas, Almeida. No meu telemóvel, no Dropbox, até no pendrive que o pai me deu antes de morrer. Ergui o aparelho, o ecrã brilhando ao sol como uma lâmina. E-mails de 1998, transferências para as Caimão, gravações de conversas onde tu admites os subornos à Câmara. E tu, Inês, as tuas mensagens. O João suspeita, mas eu controlo na cama. Queres que leia em voz alta? Ele parou, o Adam's Apple subindo e descendo como um elevador em pânico. Menino, pensa no que fazes. A empresa é tua herança também. O Tiago precisa. O Tiago casa hoje, não precisa de ladrões no altar. Virei-me para o irmão, que agora olhava para Almeida com olhos novos, duvidosos. Lembras-te da viagem ao Brasil, há um ano? O pai cancelou o contrato por causa de irregularidades. Eras tu a assinar, Almeida, desviando fundos para as tuas putas em Rio. O Zé cuspiu no chão, um gesto camniano de desprezo. Eu sabia. O Manuel confidenciou-me, na oficina em Alcântara. O Almeida leva tudo, disse ele. O caos crescia, a mãe da Sofia gritava para o marido chamar a segurança, convidados saíam em debandada para os carros estacionados na rua de calçada, o som de portas a bater e quando como tiros. Mas eu sentia uma calma estranha, como o silêncio após uma ressaca no guincho, onde as ondas limpam a areia de detritos. O pai morrera a carregar aquele peso sozinho, o coração a rebentar como uma tubagem velha numa obra mal feita. Eu, João Santos, o filho esquecido, tornara-me o canalizador da verdade. Inês caiu de joelhos então, as mãos estendidas como uma suplicante numa procissão de Nossa Senhora de Fátima. João, eu amava-te. Foi um erro, ele manipulou-me. Por favor, perdoa. Perdão? Em Portugal, perdoamos dívidas com sangue, não com lágrimas. As palavras do pai ecoavam na minha mente, de uma noite em que ele me ensinara a jogar sueca na cozinha, cartas sujas de azeite. A traição é como o bacalhau, seca por fora, mas podre por dentro. O Tiago, dividido, puxou-me para o lado, longe dos olhares. Irmão, para. Pensa na família. O pai não queria isto. Ele queria, Tiago. As últimas palavras dele no hospital: vinga-nos, filho. Não deixes que eles ganhem. Mentira. Verdade. A memória era um borrão de morfina e bipes, mas servia. O irmão baixou a cabeça, derrotado. Almeida, recuperando a compostura, aproximou-se de novo, sussurrando: vamos resolver isto no escritório, João. Um acordo. Eu dou-te a tua parte. Demasiado tarde. Toquei no telemóvel, e um e-mail partiu para todos, provas anexadas, cópias para o Ministério Público, para os jornais como o Público e o Expresso. O império dele desmoronava em tempo real. A Dona Rosa riu, um riso rouco de velha sábia. Bem feito, rapaz. O Manuel está a aplaudir do céu. Enquanto o sol se punha atrás das colinas de Sintra, tingindo o céu de laranja como vinho do Porto, eu ergui a taça vazia. O brinde terminara, mas a vingança mal começava. Eles pensavam que era o fim, para mim, era o renascimento. A noite caíra sobre a Quinta da Alface como um manto negro bordado com estrelas, o tipo de céu que em Portugal faz as pessoas acreditarem em fados e fantasmas, especialmente quando o vinho corre solto e os segredos saem à tona como bolhas num copo de verde. Os convidados que restavam, os leais, os curiosos, os abutres, haviam migrado para o salão principal, uma sala de paredes forradas de azulejos azuis e brancos que contavam histórias de navegadores quinhentistas, ironia cruel para uma família afundada em traições modernas. As mesas estavam viradas, pratos de bacalhau à brás e pastéis de nata pisoteados no chão de mármore, e o ar cheirava a sal e açúcar queimado, misturado com o suor do pânico. Eu sentara-me num canto, sozinho, o fato agora amarrotado como a minha alma após anos de fingimento. O telemóvel vibrava incessantemente, notificações de e-mails lidos, chamadas do Almeida que eu ignorava, mensagens da Inês: por favor, fala comigo, que eu arquivava como lixo. O Tiago e a Sofia haviam-se trancado no quarto da noiva, uma suíte com vista para o jardim onde outrora juravam amor eterno. Eu ouvia os soluços dela através da porta entreaberta, pontuados pelas pragas dele em voz baixa. Tu arruinaste tudo, João. Como é que eu explico isto aos meus sogros? Não respondi. Em vez disso, revivia o passado na mente,
Como um filme em RIM no cinema do São Jorge, aquelas sessões noturnas onde o ecrã grande amplifica as dores. Lembrei-me da primeira vez que virou Almeida com o pai, numa obra em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos. Eu tinha 18 anos, acabado de entrar na universidade, e o pai levara-me para aprender o ofício. Almeida, então com 40, barba bem aparada e um sorriso de tubarão, apertara-me a mão, o futuro da Santos Construções, hein? Vamos fazer de ti um homem de negócios. O pai rira, nervoso, os olhos desviando-se para os andaimes que subiam como esqueletos contra o céu. Anos depois, quando eu regressara de Coimbra com o diploma na mão, o cenário mudara. A empresa crescera, mas o pai envelhecera prematuramente, linhas de preocupação gravadas na testa como fissuras num betão mal curado. O Almeida é um gênio, dizia ele, mas eu via as noites em que ele se trancava no escritório com garrafas de aguardente de medronho, chorando sobre contas que não batiam certo. Eu interrogava-o, mas ele calava-me. És novo, João. Concentra-te na tua vida. A minha vida. A Inês entrara nela como uma brisa de verão no terreiro do Paço, fresca e prometedora. Conhecemo-la num concerto de fado no Senhor Vinho, onde ela dançava entre as mesas, os pés descalços batendo no mosaico como um coração acelerado. És engenheiro. Que romântico, construir sonhos, dissera ela, os olhos castanhos brilhando à luz das velas. Namorávamo-nos rápido, intensamente, fins de semana em Sintra a cavalgar nas florestas, noites em Alfama a cozinhar cataplana e a fazer amor até o sol nascer sobre o castelo de São Jorge. Mas o sonho rachara numa noite de storm, quando eu voltara cedo do trabalho e a apanhara. O apartamento cheirava a charuto cubano, o mesmo que o pai fumava, e gemidos ecoavam do quarto. Eu empurrara a porta, e lá estavam, Almeida por cima dela, o corpo suado como um porco no abate, Inês a arranhar-lhe as costas com unhas vermelhas. João, gritara ela, cobrindo-se com o lençol. Ele rira, sem vergonha, menino, cresce. A vida é assim. Eu saíra sem uma palavra, caminhando pelas ruas empedradas de Alfama até o Tejo, onde me debrucei na muralha e vomitei o jantar, e o amor. No dia seguinte, confrontei o pai. É ele, não é? O Almeida está por trás de tudo. O velho assentira, derrotado, e contara-me o resto, como Inês fora plantada por ele, uma prenda para me distrair, para me manter longe das contas. Eu devia tê-lo matado ali, confessei ao Zé o Ferreiro, que se sentara ao meu lado com uma garrafa de tinto na mão, oferecendo-me um gole. O vinho era robusto, de borba, com taninos que mordiam a língua como a verdade. Não, rapaz. Matar é fácil, vingar é arte. O Zé era assim, um filósofo de oficinas, com mãos que curavam ferro mas não corações. O teu pai carregou isso sozinho por amor a ti e ao Tiago. Mas tu libertaste-o. O velho Carlos juntou-se a nós, trazendo pastéis de nata roubados da cozinha, ainda quentes e açucarados. Lembras-te da primeira obra do Manuel, em Chelas? Eu era o capataz. Ele tinha 25, tu eras um bebé no berço. Prometeu-me, vamos construir Lisboa juntos. O Almeida veio depois, com promessas de ouro. Mas o ouro era falso. Conversámos baixo, as vozes misturando-se ao som distante de uma guitarra que alguém tocava no jardim, um fado improvisado, melancólico, sobre amores perdidos. A Dona Rosa trouxe-nos bolos de amêndoa de Évora, embrulhados em guardanapos, comam, para as forças. A vingança dá fome. Enquanto falávamos, o Tiago emergiu do quarto, o rosto inchado, a gravata solta como uma corda ao pescoço. João. Precisamos de falar. Sozinhos. Levantei-me, o corpo pesado como chumbo de fundição. Caminhámos para o terraço, onde o ar noturno trazia o sal do mar e o canto dos grilos nas oliveiras. Desculpa o casamento, disse eu, pela primeira vez. Mas não me arrependo do resto. Ele acendeu um cigarro, o isqueiro tremendo. Eu sabia, sabes. Suspeitava. O pai confidenciou-me há meses, mas pediu segredo. Protege a família, disse. Pensei que casar, ter uma vida normal. Apagaria tudo. Normal. Em Portugal, normal é sofrer em silêncio, como o pai. Mas eu não sou ele. Abracei-o, o cheiro de tabaco misturando-se ao nosso suor de irmãos. Vamos reconstruir, Tiago. Sem o Almeida.
Ele assentiu, lágrimas caindo. E a Inês? Ela pediu para falar contigo. Olhei para o salão, onde ela estava, sozinha, o vestido vermelho agora um trapo. Talvez. Mas não hoje. A noite avançava, e com ela, as consequências. Policiais. Advogados. O escândalo nos jornais de amanhã. Não importava. Pela primeira vez, eu respirava livre, o peso do pai levantado dos ombros. A vingança era um vinho amargo, mas purificador, como o de um bom douro envelhecido em carvalho. O amanhecer raiou devagar sobre Sintra, filtrando-se através das persianas de madeira da Quinta da Alface como luz através de vidros foscos numa capela antiga, tingindo o quarto onde eu me deitara, ou tentara, com tons de âmbar e cinza. O colchão era macio, de penas de pato alentejano, mas o meu corpo recusava o descanso, as molas rangiam sob o meu peso inquieto, e quando os rangidos da minha mente que repassava a noite como um disco riscado num giradiscos antigo de Alfama. O casamento salvara-se, de certa forma, o Tiago e a Sofia trocaram as alianças num canto discreto, com o padre a abençoar apressado, mas o banquete fora um fantasma, pratos intocados e copos secos. Levantei-me, o chão frio de azulejos sob os pés descalços enviando arrepios pela espinha, e dirigi-me à janela. Lá embaixo, o jardim era um cemitério de confetes e taças quebradas, os empregados da quinta varrendo os destroços com vassouras de palha, rostos cansados mas curiosos. Em Portugal, os criados são os primeiros a saber os segredos das casas grandes. O Tejo distava dali, invisível mas sentido, o seu murmúrio distante como o lamento de um marinheiro perdido. O telemóvel, ao lado da cama, era um campo minado, 47 chamadas perdidas do Almeida, 12 mensagens da Inês, eu explico tudo, ama-te ainda, e uma do meu advogado, um tipo seco de leiria que eu contratara há meses, bom trabalho. O Ministério Público contactou-me. Vamos ganhar. Sorri, amargo, ganhar era uma palavra vazia quando o custo era a família partida. Desci para a cozinha, onde o cheiro de café forte e pão de milho fresco me recebeu como um abraço maternal. A Dona Rosa estava lá, amassando massa para bolos rei, mesmo em junho, ela insistia nas tradições natalícias, para adoçar a alma, os braços fortes como os de uma lavadeira do Mondego. Bom dia, Vingador, disse ela, sem ironia, empurrando uma chávena para mim. O café era preto como a noite que passara, escaldante na língua. Obrigado, Dona Rosa. Sem si, ontem. Eles mereciam, rapaz. O teu pai era um santo, mas fraco com os lobos. Tu és o pastor. Contou-me histórias antigas, enquanto o sol subia, como o pai salvara o marido dela de uma queda numa obra em Oeiras, nos anos 80, partindo o braço para o amparar, como o Zé Ferreiro jurara lealdade eterna após o pai lhe pagar o tratamento do filho doente. Nós éramos a família de verdade, não os papéis assinados. O Zé e o velho Carlos juntaram-se a nós, trazendo jornais. O Correio da Manhã estampava escândalo no casamento dos Santos, traição e vingança em Sintra, com uma foto granulada de mim ao microfone, o rosto uma máscara de fúria controlada. Famoso és tu agora, gracejou o Zé, mas os olhos dele brilhavam de orgulho. Enquanto comíamos, pão com chouriço frito, queijo de serpa cremoso, o Tiago desceu, a Sofia ao lado, ambos com olheiras como mapas de rios secos. João, começou ele, sentando-se pesadamente. Ontem. Foi o inferno. Mas obrigado. Eu via o pai a definhar, mas negava. Agora, vamos lutar juntos pela empresa. Abraçámo-nos sobre a mesa, o cheiro de café misturando-se às lágrimas. A Sofia, recuperando a compostura, apertou-me a mão. Tu salvaste-nos de uma vida de mentiras. Mas a Inês. Ela quer ver-te. Suspirei, o peso dela como uma âncora. Diga-lhe para vir ao apartamento em Alfama. Sozinha. Horas depois, em Lisboa, o trânsito da segunda-feira era um caos de buzinas e motas zigue-zagueando como peixes no Tejo. Estacionei o velho Renault, herança do pai, com o cheiro a couro rachado e cigarros, perto do mirador da Senhora do Monte, onde o castelo de São Jorge vigiava a cidade como um guardião medieval. O apartamento em Alfama era um ninho de memórias, paredes caiadas, azulejos pintados à mão com cenas de touros e dançarinas, o chão de madeira que rangia sob os passos dela, outrora. Inês chegou ao meio-dia, o sol filtrando-se pelas janelas de guilhotina, iluminando o pó dançante no ar como confetes tardios. Vestia de jeans simples e uma blusa branca, sem maquilhagem,
os cabelos presos num rabo de cavalo que a fazia parecer a rapariga do bar, não a traidora. João. Posso entrar? Deixei-a, fechando a porta com um clique que ecoou como uma sentença. Sentámo-nos na sala, o sofá de veludo verde onde fizéramos amor pela primeira vez agora uma barreira entre nós. Fala, disse eu, cruzando os braços. Ela engoliu em seco, os olhos baixos para as mãos trêmulas. Foi o Almeida. Ele contratou-me para te aproximar, para te distrair. Eu era dançarina, endividada, o pai alcoólico em Setúbal. Prometeu-me um papel num filme, Contactos. Mas eu apaixonei-me por ti, de verdade. Tentei parar, mas ele ameaçava. Ameaças? Ou o sexo era bom demais? As palavras feriam tanto como a ela, mas a dor era o meu escudo. Ela chorou, o rosto contorcendo-se como argila molhada. Eu errei. Mas tu? No casamento, destruíste-o. Ele perdeu tudo hoje, a Câmara suspendeu os contratos, os bancos congelaram as contas. Bom. Levantei-me, caminhando para a janela, onde a Alfama se estendia em labirinto de ruas estreitas, cheias de varandas com gerânios vermelhos. Sai da minha vida, Inês. Vai para Cascais, ou para o diabo que te carregue. Ela ergueu-se, tocando-me o braço. E se eu lutar contigo? Contra ele. Hesitei, o toque dela queimando como brasa. Demasiado tarde. A vingança é minha. Ela saiu, a porta fechando-se suavemente, mas o eco durou horas. Sozinho, liguei para o advogado, avance com o processo. Quero a empresa de volta. A tarde passou em reuniões, o Zé e o velho Carlos vieram à Alfama, trazendo documentos antigos, mapas de obras onde o pai marcara as irregularidades do Almeida com setas vermelhas. Planejamos, audiências, testemunhos, uma reconquista lenta mas inexorável, como as marés do Atlântico a erudir as falésias da Arrábida. Ao pôr do sol, do miradouro, vi Lisboa acender sem luzes, o Tejo um espelho de ouro. O pai sussurrava no vento, bom, filho. Agora, vive. Mas a vingança ainda ardia, um fogo que não se apagava fácil em terra de poetas e traidores. As semanas seguintes foram um vendaval que varreu Lisboa como a nortada do Cabo da Roca, forte e impiedosa, levando folhas secas e ilusões no seu rasto. A Santos Construções, ou o que restava dela após o escândalo, tornara-se um campo de minas, reuniões de emergência no escritório do Rossio, onde outrora o pai reinava com charutos e planos em papel pautado, agora ecoavam com vozes de advogados e auditores de fato cinzento, farejando fraudes como cães de caça no mato da Serra da Estrela. Eu instalara-me ali, no gabinete do pai, uma sala com janelas altas que davam para a Praça da Figueira, onde os elétricos rangiam como ossos velhos e os vendedores de castanhas assavam o seu aroma outonal mesmo em pleno verão. O Tiago juntara-se a mim, deixando a lua de mel abreviada em Algarve para trás, praias de areia branca em lagos agora manchadas na memória pela traição. Vamos salvar o que resta, dissera ele na primeira manhã, trazendo cafés do Martinho da Arcada, fortes e sem açúcar, como o pai gostava. Trabalhámo-nos lado a lado, varrendo os destroços, contratos rescindidos, funcionários demitidos, os leais ficavam, com aumentos que tirávamos dos bolsos do Almeida, e planos para novas obras, sustentáveis, limpas, sem sombras de subornos. Mas a mente era o verdadeiro campo de batalha. Noites em claro, eu acordava suado no apartamento de Alfama, o sonho recorrente, o pai no hospital, tubos no nariz, a mão ossuda na minha, sussurrando vinga-nos antes de o monitor fatalinear como um andaime a colapsar. Acordava com o coração aos saltos, o Tejo lá fora um rio negro que me chamava para afogar as culpas. Tinha eu vingado, ou destruído? O Almeida, agora em prisão domiciliária na sua penthouse em Parque das Nações, processava-me por difamação. Inês desaparecera, rumores diziam que fugira para a Espanha, dançando flamenco em Sevilha para esquecer. Os amigos do pai eram o meu farol. O Zé Ferreira aparecia todas as tardes, com ferramentas na furgoneta e mãos calejadas para consertar o que se quebrara. Vê isto, João, uma viga torta. Assim era o Almeida, parecia sólida, mas rangia ao vento. Ríamos, bebendo cerveja sagre gelada no terraço do escritório, vendo o sol pôr-se sobre o castelo de São Jorge. O velho Carlos trazia histórias, como a da primeira ponte que o pai construíra sobre o Douro, em 1975, após a Revolução. Ele disse, liberdade é erguer-se sem correntes. E a Dona Rosa cozinhava para nós,
sopa de cação em tachos de ferro, servida na cozinha improvisada. Comam, para as almas não enfraquecerem. Uma tarde, o processo deu um giro, o Ministério Público convocou-me para depoimento no Palácio da Justiça, em Belém, um edifício de linhas retas como a verdade que eu carregava. Vestido com o fato do casamento, agora remendado, como eu, entrei na sala de azulejos frios, o ar-condicionado zumbindo como abelhas num favo. O procurador, um homem de meia-idade com bigode grisalho e olhos de falcão, folheava as provas. Sr. Santos, estas gravações são autênticas. Assenti, descrevendo a noite em que hackeara o e-mail do Almeida, um truque aprendido num curso online, durante noites de insônia. Ele confessou tudo ao telefone, com a Inês ao lado. O teu pai era um idiota, assinou sem ler. A voz tremia, mas os factos fluíam como o Tejo, transferências de 2 milhões para offshores, subornos a vereadores para licenças em Expo, a amante, Inês, como peão num xadrez sujo. O procurador assentiu. Bom. O Almeida vai cair. Mas e você? Arrepende-se? A pergunta acertou como um soco no estômago. Arrependo-me de não o ter feito antes. O pai morreu por causa dele. Saí dali com o sol de Belém a bater no rosto, o mosteiro dos Jerónimos ao lado como um gigante de pedra que vira séculos de traições. Liguei para o Tiago, ganhámos a primeira ronda. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, em casa, uma carta deslizou por debaixo da porta, caligrafia elegante, perfume de lavanda. Inês. Volto a Lisboa amanhã. Preciso de te ver. Não por piedade, mas por verdade. O coração acelerou, traidor. Encontrei-a no Mirador da Graça, ao pôr do sol, o céu um quadro de Turner com tons de púrpura e ouro sobre os telhados vermelhos. Ela estava magra, os olhos fundos, mas o sorriso, ainda cortava como faca. Eu fui para a Espanha, dancei até os pés sangrarem. Mas voltei. Para testemunhar contra ele. Surpresa. Sim. Porquê agora? Porque te amo, João. E porque a culpa me come viva, como o mar as falésias. Contou-me tudo, como Almeida a recrutara num casting em Lisboa, prometendo fama, as noites de chantagem, drogas para a manter dócil, o amor genuíno por mim que a fizera gravar as confissões dele em segredo, ficheiros que agora oferecia ao procurador. Hesitei, o vento bagunçando-nos os cabelos. E se for armadilha? Então mata-me tu. Os olhos dela desafiavam, e eu beijei-a, um beijo salgado de lágrimas e mar, como o primeiro em Barro Alto. Mas a dúvida persistia. Naquela noite, com ela a dormir no sofá, não mereço a tua cama, eu contactei o advogado, verifica as gravações dela. Amanhã, a verdade final. A vingança aproximava-se do clímax, mas o coração humano é um andaime estável, um passo em falso, e tudo desaba. O julgamento do Almeida arrastou-se como uma procissão de Corpus Christi pelas ruas de Lisboa, solene e demorada, com o Palácio da Justiça em Belém transformado num teatro onde atores de gravata e toga recitavam linhas de leis antigas como os descobrimentos. Foram meses de audiências, de setembro chuvoso a dezembro ventoso, onde o Tejo rugia lá fora como um público impaciente, e eu, João Santos, tornara-me o narrador involuntário da saga familiar. O tribunal cheirava a papel velho e cera de abelha, as cadeiras de madeira rangendo sob o peso de testemunhas que desfiavam mentiras tecidas ao longo de décadas. Eu testemunhei primeiro, subindo ao banco das testemunhas com o coração batendo como o sino da Basílica dos Mártires. O juiz, um homem idoso com barba branca como algodão alentejano, ajustou os óculos. Sr. Santos, descreva os eventos que levaram ao colapso da Santos Construções. Falei devagar, a voz ecoando nas paredes de estuque, o pai, a traição, as noites de planeamento na penumbra de Alfama. Mostrei as gravações, os e-mails, o pendrive do pai que eu guardara como uma relíquia no altar doméstico. O Almeida, do outro lado, encarava-me com olhos de cobra, o fato agora desbotado, a arrogância rachada como betão exposto à salmoura. Inês testemunhou a seguir, o vestido azul simples contrastando com o vermelho do casamento. Eu era amante dele, mas gravei tudo por amor ao João. As gravações dela, gemidos misturados com confissões roucas, fizeram o tribunal ofegar. O procurador sorriu pela primeira vez, um sorriso de tubarão no Tejo. O Almeida gritou objeções, mas o juiz calou, silêncio, ou prisão imediata. Os amigos do pai foram o golpe de misericórdia.
O Zé o ferreiro, de camisa xadrez e botas de obra, falou com a rouquidão de quem soldara vigas sob o sol de agosto, viu Manuela sofrer. O Almeida roubou-lhe a empresa, a saúde, a vida. O velho Carlos, com mapas amarelados na mão, traçou as fraudes como rotas de caravelas perdidas. A Dona Rosa, a estrela, subiu ao banco com o rosário na mão. Deus julga os traidores, mas os homens também. Teu pai, Almeida, era um demónio em pele de anjo. O verdito veio numa manhã de dezembro, com o vento a uivar como lobos na Serra da Arrábida. Culpa em todos os crimes, fraude, branqueamento, chantagem. 10 anos de prisão, a empresa devolvida aos santos, indemnizações que nos permitiriam reconstruir. O Almeida foi arrastado algemado, o rosto uma máscara de ódio. Hás de pagar, rapaz. Saí do tribunal para o sol fraco de inverno, o Tiago à espera com a Sofia, agora grávida de 3 meses, a mão na barriga como proteção. Abraçámo-nos na praça, o ar cheirando a mar e a sardinha assada de um vendedor ambulante. Acabou, disse o Tiago, mas eu sabia, as cicatrizes ficavam. Inês esperava no carro, o nosso carro agora, um Audi novo, pago com a primeira indenização. E agora? Perguntou ela, os olhos brilhando. Agora, vivemos. Beijei-a, e pela primeira vez, o beijo era puro, sem veneno. A reconstrução começou, a Santos Construções renasceu com projetos verdes, painéis solares em Chelas, habitações acessíveis em Moraria, eu e o Tiago ao leme, os amigos do pai como pilares. O Zé supervisionava as obras, o velho Carlos os planos, a Dona Rosa as festas de inauguração, com fado e vinho para celebrar. Numa noite de Natal, na casa da Quinta da Alface, comprada de volta com o dinheiro limpo, reunimos-nos à mesa, peru assado, rabanadas doces, o pinheiro decorado com bolas de vidro de morano que o pai trouxera de Itália. O Tiago ergueu a taça, ao pai. E à vingança que nos uniu. Brindámos, os cristais tilintando como no casamento, mas agora com paz. Eu olhei para Inês, redimida pelo tempo e pelo amor, e pensei no pai. Descansa, pai. Fizemos justiça. A vida em Portugal é assim, drama e redenção, como um fado que termina em esperança. A vingança fora o fogo que purificara, e agora, sob as estrelas de Sintra, eu caminhava livre, o Tejo ao fundo a sussurrar segredos eternos.